veja que não faça o livro Fields. Então, esse livro aqui que está nos arquivos, né? É do Ziegel. Vocês acham ele no archive, né? Essa é aquele, são quase 800 e tantas páginas de bom trabalho, né? Ele está nos arquivos. Então, é um material excelente para consulta e para aprendizado. E o Ziegel é bom porque ele não mostra as coisas de uma maneira simples. Ele é um livro que... no archive? Oi? Ele está no archive? Só no archive, nunca publicou o livro. Ele vai botar no seu blog? Dá. Pega o link, eu posso passar o link para você. É bom a gente ter um professor global. Vou te passar o link, é bom porque a gente consulta muito ele, consulta até no celular agora, né? Acho que até no celular agora. Então vocês pegam esse artigo é muito bom, quer dizer, é um livro, né? Só que ele é muito amplo, ele assim, é difícil aprender por ali, ele não é um livro para você aprender, mas ele é um livro para você consultar, quer dizer, e aprender, mas dentro de uma consulta. Ele é um livro mais para complementar um curso. Ele é muito bom. Provavelmente fazendo o curso com Ziegel é diferente, né? Mas ele é um livro muito completo e que ele se preocupa em dar sempre as soluções mais inteligentes, simplifica muito, ele usa o tempo todo, que é fundamental, para requisito fundamental para poder falar com teoria de grupo. Então, toda a argumentação dele é em cima da simetria e da teoria de grupo. Mas todo mundo aqui já está mais ou menos catequizado nessa direção, então dá para entender a linguagem, né? Já o código linguístico já está decifrado, que é o código da teoria de grupo. Ele resolve tudo com praticamente teoria de grupo. É um livro excelente, muito bom. É o melhor livro, melhor que o livro, na minha opinião, o melhor livro de teoria de campo, clássico e quântico que tem esse livro. Esse livro serve para a teoria clássica de campo, para a teoria quântica de campo, para a supersimetria, para a supergravidade e para a introdução à teoria de cordas. Esse livro é quase o que a gente chama de uma panaceia, né? Uma placebo. Resolve todos os problemas, né? Bom, é um excelente livro. Depois, se vocês quiserem, tem um compêndio assim, que é clássico, mas é tradicional, é bom, mas eu acho assim, muito engenheiro. Mas é bom, porque você aprende os procedimentos. Tem um conjunto de procedimentos que eu tenho que aprender e ele coloca isso, que é o Physical Review, não, Physical Reports, perdão. É o Physical Report, o volume 9. É o paper do... É o paper sobre teorias de Young e Lewis. É o Apres e Lee. Eu diria, assim, é um material que está superado em muitas coisas, todo o aspecto fenomenológico dele está superado, porque ele é um material do início da década de 70. Mas, assim, toda a parte que ele faz de teoria de Young e Lewis, quebra espontânea de simetria, aplicação de Young e Lewis à teoria retrofrágil, ele é ótimo. Ele só pega na hora de pegar os resultados fenomenológicos, porque ele usa a fenomenologia de praticamente 40 anos atrás. Mas é um livro, é um físico para aprender, assim, o cara que quer realmente ver o cálculo ser feito da maneira mais longa possível, né? Aquela coisa meio... É como se fosse um Resnick Halliday ainda da teoria de Young e Lewis. Os cálculos são feitos de uma maneira muito assim, eu diria assim, burra, né? Você abre os cálculos, você abre a conta, você não fica pensando antes de fazer para o Ziegel, não. Ele, olha, vamos pensar nisso aí, você faz o que o Young e Lewis faz, às vezes uma página, o Ziegel faz em 2 linhas. Mas é bom vocês aprenderem esse raciocínio de 2 linhas, porque a gente tem que importar. Né? Não dá para a vida inteira ficar abrindo todos os cálculos, abrindo tudo em componente, porra, isso é uma coisa muito bárbara, não dá para fazer. Então, esse livro, eu acho que o pecado desse review aqui é que, como ele também foi talvez um dos primeiros reviews bem escritos sobre teoria de Young e Lewis, ele se preocupa, digamos, eu não digo nem que ele é pedagógico, ele se coloca dentro de uma pedagogia para imbecis. Ele acha que todo mundo que está lendo ele não sabe fazer cálculo nenhum. Então eu acho que fica muito ruim por isso. Você já sabe muitas coisas. Tem livro que é assim, ele parte do pressuposto de que o leitor é um idiota completo. Já não é mais. Né? Há 40 anos fosse o caso, mas hoje em dia não é mais isso. Hoje em dia você já tem coisas muito melhores até uma graduação. Então, mas eu não deixo de recomendar porque ele organiza as ideias. Depois de livro, assim, livro convencional, bom, tem um livro muito bom do próprio professor Rafferty, que é sobre a alvorada das teorias de Gage. Eu acho que esse livro é bom porque ele contextualiza bem a teoria de Young e Lewis.
Então esse livro aqui ele não ensina, vamos dizer assim, não ensina a fazer cálculo, tá? Mas ele ensina a compreender a teoria, a valorizar aspectos conceituais, saber o que está acontecendo. Então, é um livro bom, assim, talvez seja aquele livro, assim, de tipo, programa de final de noite, né? Depois que você fez bastante cálculo, aí você senta para ler esse livro, você consegue digerir melhor o que ele está fazendo, porque você já fez certos cálculos, você entende realmente do que ele está falando. Então, é um livro bom nesse sentido. Depois, assim, livro assim, de teoria de eu diria que onde tem algum material muito bom dessa visão mais moderna, né, de Young Mills, que é a visão de Zyber e Witten, é o livro, né, do Terni, esqueci o primeiro nome dele, né, que é um livro que se chama Moderno Supersímetro. Nesse livro de supersimetria, né, é um livro do início da década de 2000, ele já pega as teorias de Young Mills dentro de uma visão mais moderna, mais a la Zyber-Witten. É um livro pesado, não é um livro para quem está começando esse curso já sair lendo, mas é um livro que no final do curso vocês já podem ler, a parte de Young Mills que está muito boa. E depois, claro, tem muito material, se vocês forem olhar na rede, né, pegarem nos arcários, muito curso de verão, quer dizer, esses cursos assim, que o cara dá em escola de verão, escola de inverno, sobre teoria de Young Mills, tem muitas abordagens, todo mundo acaba falando a mesma coisa. Então, não tem assim, eu não diria que tem grandes assim, esse aqui é muito melhor. Eu digo que o que é muito melhor aí é o Fields. O que tem de melhor, isso é a singularidade, é o livro do Fields, é o livro do Ziegler. Os outros, assim, são materiais com visões. Eu posso dar um curso muito legal de Young Mills, você vai lá, aprende legal. Aí outro cara dá um outro curso muito legal de Young Mills, você vai lá. Mas no fundo, todo mundo está falando a mesma coisa. Eu acho que quem não está falando a mesma coisa é o livro do Fields. Ele fala muito mais coisas, né? E ele relaciona o assunto, ele não recorta o assunto. A teoria de Young Mills é isso. Não, a teoria de Young Mills ele não desacopla de nada. A teoria de Young Mills ele acopla com vários outros assuntos da física. Com a matemática, com a própria física teórica, né? Então, eu acho que é um livro bom. E tem também um livro que eu acho que vale a pena ser lido pela nossa comunidade, apesar de que o título dele não é para a nossa comunidade, mas é o livro, tem na nossa biblioteca aqui, eu acho que são 3 ou 4 volumes, do Hagen Klein, que é o livro, Gauge, eu acho que Game Theories in Condensed Matter Physics. Esse livro aqui do Klein é um excelente, maravilhoso professor. Marrento pra cacete, né? Excelente professor. Eu já deu alguns cursos lá em Trieste, algumas vezes. Na época que eu dei o curso lá pra gente, ele estava muito ligado a monopólios magnéticos. Foi no início dos anos 80, e ele é um cara que sabia pra caramba monopólio magnético, sabe, né? E ele tem esse livro, é muito bom, esse livro, porque ele te coloca, assim, como você realmente aplicar a teoria de Gauge na física de matéria condensada, mas sem deixar de colocar também a teoria de Gauge na nossa área, a física de campos e partículas em geral, né? Então é um livro que tem muita instrumentação geométrica, muita instrumentação de geometria diferencial. Ele dá uma abordagem bastante geométrica. Então eu acho que é um livro bom nesse sentido. Agora, tem muitos outros livros, cada um pode optar pelo seu. Quer dizer, como eu falei com vocês, é difícil você ter um livro de teoria de Young Mills. O que a gente tem é capítulo de livro. Então a gente pode ter aí todos os livros de teoria quântica de campo, pega o Ryder, pega o Itzik Zuber, pega o Predatzi, bom, todos os livros em geral, o Close, né? Todos os livros de teoria quântica de campo, tem um capítulozinho, dois capítulos de Young Mills, bota integração de caminho, setor de gosto. Você faz aquele, faz o burocraticamente correto para você dizer que no teu livro tem teoria de Young Mills. Mas como eu falei com vocês, teoria de Young Mills não é um capítulo de livro, é um livro, é um curso. Teoria de Young Mills é coisa que você estudar, é um trabalho de uma vida. Vai levar uma vida toda estudando teoria de Young Mills e, como eu falei com vocês, não temos 50% da teoria compreendidos hoje. Então, haja que essa teoria de Young Mills, se a gente considera o ano zero dela 54, nós estamos falando de 61 anos de pesquisa num assunto que não tem 50% ainda compreendido.
Então, agora, eu acho que tem realmente um livro bom de teoria de Gauge, só teoria de Gauge está faltando. Um livro que o cara fizesse do início ao fim, pura teoria de Gauge. Agora, tem disperso por aí, tem muito material bom, como eu falei com vocês, nos arquivos que são possíveis de conferência. Aulas bem dadas, assim, tudo bem organizado. Mas, em geral, todas essas aulas, cada aula tem a visão da pessoa que está dando. Então, um cara, por exemplo, envereda mais pela fenomenologia. E alguém foi numa conferência, eu acho que foi a Laís. A Laís teve uma escola agora, né? Foi do CERN lá. Ela teve aula com o Iliópolis. O Iliópolis deu aula lá. E o Iliópolis, na década de 70, escreveu um paper assim, de review, assim, de um caráter didático, pedagógico, muito bom, também sobre teoria de Young Mills. Então tem o Iliópolis, fez o artigo dele, John Ellis tem um artigo dele, Sérgio Ferrara, todo mundo tocou Young Mills algum dia na vida, né? Mas assim, como eu digo, cada um com a sua visão, um com a visão mais geométrica, outro com a visão mais fenomenológica, outro direcionando para a unificação, outro direcionando para a gravitação, outro direcionando para a supersimetria. Então, existem, assim, bom material, mas todo material tem uma tendência. É meio tendencioso dentro da visão do autor. Um material neutro, 100% neutro de livro, eu não conheço. Mas, vocês são inteligentes e super safos, né? Acham que eu me mando até hoje, quantas referências boas são vocês que mandam. Vocês podem achar, mas eu me identifiquei com esse artigo, estou adorando, estou aprendendo muito. Então, pega esse, ou pega outro livro. Eu estou dando assim, linhas gerais, porque assim, lá em creche a gente foi meio educado assim. Nenhum curso tinha livro. O professor dá o tópico, vai falando. E o livro você que vai buscando, claro, o cara sugere uma leitura ou outra, mas você que tem que buscar a tua literatura. O assunto é esse. Hoje nós falamos de quê? Semana que vem eu vou falar de quê? Na aula que vem eu vou falar de modelo Sigma e Young Mills embutido em modelo Sigma. Aí daí, cara, esse é o assunto. Aí agora cada um busca o material que quer, amadurece da maneira que quer. Isso aí eu acho que tem que ser muito livre, porque todo mundo, isso aqui é um curso de mestrado, doutorado, né? Não é mais um curso disciplinar de graduação, que tem listas de exercício. Lê esse capítulo, agora lê esse. Isso não existe. Então, fica meio solto assim. Vocês podem achar o material que vocês quiserem, cada um tem empatia com o material. De repente o cara, eu adoro a maneira desse cara escrever, eu adoro a maneira desse cara escrever, esse cara é super matemático, a linguagem dele, então é isso que eu gosto. Não, esse cara aqui é super físico, ele fala do dia a dia, da fenomenologia, do LHC, aí eu quero ler por aí. Então, cada um, isso aí eu deixo de formato livre, tá? Vocês têm que ter ideia para que serve. E como fazer, como colocar a questão. Fazer, todo mundo sabe fazer. Cálculo, quem não sabe fazer? Né? Na dúvida, o Maple faz, né? Na pior das hipóteses, o Maple faz pra gente. Mas, às vezes, armar a questão, o Maple não faz. Né? Você fala pro Maple, descubra uma questão interessante no livro. Qual vai ser a resposta? Como é que você vê a dependência do Young Mills da teoria de grupo? A dependência? Vamos fazer o seguinte, você... Eu estou acabando, então, fala aí. Se fosse o Einstein. Mas já começa a passar vergonha. Então, o Einstein, ele fez a relatividade geral, sem estar ligado com... ele estava lá com um princípio, lá, valência, mas não tinha teoria de grupo, assim, na coisa. E Young Mills já, digamos, assume teoria de grupo. Vamos dizer, a equação lá, ou quando uma função de xt, uma equação diferencial com Einstein, não teria teoria de grupo. A partir de Young Mills, a equação diferencial vai estar ligada com teoria de grupo. Isso é uma mudança qualitativa que houve, assim. Eu diria o seguinte, Dória, da minha visão, o que está em jogo quando a gente fala de uma teoria de Young Mills é o conceito de simetria. Essa física toda que começou na década de 26, com a mecânica quântica, o ano zero, praticamente assim, da entrada manifesta da simetria, foi primeiro na construção da relatividade geral. Se falava de simetria no sentido de passagem de observador, princípio da equivalência, mas aquela ideia mesmo de simetria e trazer a teoria de grupo para a física, quem trouxe foi a mecânica quântica, o livro lá do Weil, né? O livro do Weil, a mecânica quântica, tratado primeiro assim, tese do Dirac. Qual foi o título da tese do doutorado do Dirac? Quantum Mechanics. Então, vamos dizer assim, o primeiro tratado acadêmico escrito, assim, de botar a mecânica quântica no papel foi a tese do doutorado do Dirac, em 26. Então, o título da tese era Mecânica Quântica. E aí, claro, ele escreveu um artigo também sobre a teoria das transformações, aí Heisenberg também estava escrevendo. Então, a mecânica quântica, vamos dizer assim, surgiu como uma nova área da física, assim,
com princípios fundamentais e uma estrutura assim, de teoria mesmo, né? 26, 27. Aí, 28, Weyl faz um livro de teoria de grupo na mecânica quântica. Ele percebe que o trabalho da mecânica quântica, ele se faz muito bem com o uso da teoria de grupo. Então, a teoria de grupo entra aí. E aí, a partir daí, o conceito de simetria, que está em jogo agora o tempo todo, aí Dirac, simetria, conjugação de cargas. E o conceito de simetria foi o conceito mestre, né? A partir da construção da TD, 27, 30, 33, né? E depois da construção da física de interações fortes. Então, o conceito de simetria veio. A teoria de Yang-Mills, que eu estou falando com vocês, a teoria de Yang-Mills, por uma questão, vamos dizer assim, de uma maneira prática, ela nasceu dentro da teoria de grupo. Mas você pode olhar para a teoria de Yang-Mills sem teoria de grupo. Você pode olhar para a teoria de Yang-Mills como uma formulação puramente geométrica. A teoria de Yang-Mills é geometria ou é álgebra? Então, você pode dar uma formulação algébrica para a teoria de grupo, que é para Yang-Mills, que é via teoria de grupo, que é a formulação mais usada por nós da física. Mas você pode fazer toda uma construção geométrica em cima de espaços fibrados. Você pode construir Yang-Mills por pura geometria, por espaço fibrado. Então, eu diria que é uma questão de abordagem. Certo? O que é a teoria de Yang-Mills, se você perguntar? Mas tá bom, ela então é matemática porque ela precisa de álgebra ou ela precisa de geometria? Ou a teoria de Yang-Mills é um conceito físico que eu articulo dentro de uma formulação matemática? Então, eu diria, do ponto de vista da física, né, se um cara quer ter uma definição 100% física de teoria de Yang-Mills, eu diria que a teoria de Yang-Mills é uma formulação física para descrever objetos de spin 1 em alta interação. É isso que é a teoria de Yang-Mills. Agora, você pode descrever isso usando geometria diferencial, usando análise matemática, usando teoria de grupos, usando álgebra, né? Você pode descrever isso, vamos dizer, da maneira, usando variáveis complexas, né? Você pode descrever isso da maneira que você achar mais conveniente, mas para um físico, o que é uma teoria de Yang-Mills? É uma teoria, para um físico, ele sabe, o físico sabe o que é uma partícula elementar. Então, o físico sabe lá de 1925, lá do Goldsmith, sabe o que é o spin. Então, a gente sabe o que é spin, a gente sabe o que é partícula elementar. Então, a gente sabe o que é relatividade especial. Então, o que eu quero construir? Eu quero construir uma teoria quântica, uma formulação quântica, para partículas de spin 1 que tenham uma dinâmica tal que elas auto-interagem. Isso é uma teoria de Yang-Mills. Aí agora você pode colocar isso em várias maneiras. Dentro do conceito de simetria, aí você entra com a simetria de Gay, aí você pode entrar, como o Yang-Mills faz, não tem entender, SO2 local. SO2 local desconstrói toda a teoria de Yang-Mills. Ou então você pode partir com uma descrição de espaço fibrado. Você pode falar de teoria de Yang-Mills sem você ver o campo de gauge ali o tempo todo, você vê uma conexão no fibrado principal, mas tem uma teoria de Yang-Mills ali. Então, eu acho, olha, que você consegue desvincular Yang-Mills assim, de uma descrição puramente matemática. Ele não é teoria de grupo. Teoria de grupo, ela é uma forma de vocês inspecionar. Eu diria que é mais do que uma linguagem, né? Teoria de grupo não é só uma linguagem. Assim, eu diria que ela é um instrumento que te faz compreender o que está por trás na teoria de Yang-Mills, ou a geometria diferencial também. Você pode descobrir uma série de aspectos, por exemplo, essa conexão entre o modelo sigma não linear e teoria de Yang-Mills, ela vem mais de uma abordagem geométrica do que de uma abordagem algébrica. Você descobre mais diretamente isso olhando geometricamente a questão do que olhando algebricamente a questão. Depois que você entender a questão geometricamente, a álgebra fica clara, mas seria difícil você detectar essa relação usando só a instrumentação algébrica. Você precisaria de uma instrumentação mais geométrica também. Então, eu acho que aí é uma questão de approach. A teoria de Yang-Mills, a física, é isso. Partículas de spin 1 em alta interação. E aí agora isso tem muitas nuances, né? Vão ser umas mais claras pela álgebra, outras mais claras pela geometria, outras mais claras pela topologia. Aí você pode escolher a maneira melhor de escrever. Tá bom? Então, a gente... eu soube o seguinte, ontem me procurou aqui o Arthur, né? O Arthur lá da... Como é que é o nome? Arthur da Cosmologia. E a menina que está aqui... Ana Paula? Não, uma moreninha que também é da Cosmologia. Maria Elidaiana. Isso, Daiana. Maria Elidaiana. Elidaiana, exato, Maria Elidaiana. Eles vão me procurar e falaram assim, semana que vem
parece que no horário dessa aula, eles não sabiam, eles marcaram, parece que uma festa de recepção aí dos novos pós-graduandos, vai ter uma recepção, sexta-feira de tarde, no horário da minha aula. Então não tem problema, eles perguntaram, não, absolutamente, pô, essa questão social é muito importante. Aliás, a teoria de Young Lewis é social pra caramba, né? É o conceito de sociologia na física, tá com o Young Lewis, é o cara que interage, auto-interage, se dá com todo mundo, é o cara bem socializado, então não vai ser o curso de Young Lewis que vai cortar a socialização. Só que aí eu daria uma aula de reposição. Então eu vou ver se sexta-feira que vem, é dia 27, dia 28 eu não posso, porque eu tenho um evento em Petrópolis. Então eu vou ver se eu antecipo, eu vou dar uma olhada, mas de qualquer maneira, semana que vem está liberado para o encontro de vocês aí da pós-graduação à tarde. E aí eu vou ver essa semana, eu faço minha agenda, e aí eu vejo quando nós podemos colocar a próxima aula. E depois tem a Semana Santa aí também, então na Semana Santa, claro que quem é de fora vai viajar, mas quem é daqui eu posso dar aula, está gravada, todo mundo pode assistir, não é antidemocrático, né, que está tudo gravadinho. Então eu vou ver se talvez seja mais fácil, porque Tião está dando 2 cursos, então está com problema de sala e vocês estão com problema de horário, né? Todo mundo está muito envolvido, curso daqui, curso dali. E aí, ou então eu posso fazer uma noite, sim, uma aula meio vespertina, né, de 6 às 8, num dia. Mas eu preferiria fazer uma super aula, eu prefiro fazer aula grande, porque a gente se concentra mais, a gente viaja mais, né, sem interrupção. E aí eu marcaria um dia especial para a gente ter a próxima aula. Mas aí sexta-feira que vem a aula fica suspensa por conta do evento de vocês, tá bom? Mas eu passo todo. Quem está no e-mail, você está na lista de e-mail do curso, recebeu o e-mail do curso? Então está todo mundo, ninguém está fora, você está na lista? Você está matriculado no curso meu? Então você está na lista. Você recebeu meus e-mails? Marcando o horário, todo mundo aqui recebeu os e-mails. Você já está, né? Você lá de trás, eu te botei na lista de mecânica clássica. Porque geralmente domingo de tarde eu faço a agenda, vejo o que tem de interessante na semana, se vai ter algum seminário, ou se tem uma aula que vai ser mexida no horário. Então, geralmente, domingo de tarde eu passo um e-mail para todo mundo do curso, dizendo qual é a programação da semana. Em geral, também eu mando alguma coisa interessante de leitura, de algum paper novo que saiu no archive, alguma coisa interessante. Então, eu costumo ter uma... Então, domingo agora eu vou fazer a agenda, aí eu já vejo quando eu posso dar a segunda aula, tá bom? Tá, já.